Olá, minha irmã Paz. Que alegria estar com você neste primeiro dia de aula, onde eu vou compartilhar com você muitas coisas que eu gostaria de ter aprendido desde o início da minha caminhada, mas eu não tive a oportunidade. E hoje, depois de mais de 20 anos caminhando com Deus, caminhando na Igreja Católica, eu quero compartilhar esses ensinamentos com você, porque a Quaresma sempre foi para mim um tempo litúrgico muito impactante, de fato, um tempo de conversão. E eu quero que isso também aconteça na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre este tema, que é a Quaresma e como vivê-la bem. Mas eu preciso dizer que eu estou muito feliz que você está aqui. Você que é minha aluna, você que já foi minha aluna, e você que não me conhece, que não teve a oportunidade de entrar em algum curso meu, alguma mentoria, mas que está vivendo comigo neste tempo essas 3 aulas. Que alegria te conhecer, que alegria ter você aqui. Falar sobre tudo isso que eu preparei para estar com você, para mim, é de grande valia, porque eu falo de coisas concretas que eu vivi, dificuldades que eu tive. Por isso que eu escolhi esse lema, viver uma quaresma que cabe na sua rotina, porque durante muito tempo eu não consegui ter uma rotina de oração, porque eu entendia que a minha vida não tinha espaço, a minha rotina, agitada com 3 crianças, não tinha espaço para estar com Deus. Eu demorei muito tempo para entender, para me organizar. Então, eu tenho certeza que nessas 3 aulas, você vai ter muitos insights para poder organizar a sua rotina, para poder se planejar. Hoje é dia 7 de fevereiro, então falta uma semana para nós iniciarmos a quaresma. Quarta-feira que vem é quarta-feira de cinzas. E já hoje você já vai conseguir se organizar para entender quais passos você tem que dar até a quarta-feira de cinzas. Você vai chegar na quarta-feira entendendo, pronto, estou começando a minha quaresma, já tendo em vista tudo que eu preciso fazer, os passos que eu preciso dar. E isso é uma graça, sabia? Eu me lembro que muitas vezes começava a quaresma e ainda estava perdida, meu Deus, qual vai ser a penitência que eu vou fazer? O que eu vou estabelecer como rotina? E as coisas iam acontecendo lá para o 10º dia, para o meio da quaresma. Então, hoje, viver este momento de organização com você vai nos levar a já se organizar. Por isso que eu pedi, traga a sua caneta, traga o seu caderno, porque algumas coisas você já pode anotar. Algumas direções eu já vou te dar para que você pense. Olha, então, daqui até lá, eu tenho 7 dias. O que eu posso fazer até lá para viver bem a minha quaresma? Quais são os exercícios quaresmais que eu vou fazer? Quais são as penitências? O que na minha rotina é possível fazer? Então, hoje eu vou falar sobre isso, o que é a quaresma, como vivê-la bem. Amanhã eu vou falar sobre os exercícios quaresmais, é uma aula fantástica que eu já preparei, que já está toda montada, que eu vou também te passar o PDF. E na sexta-feira, dia 9, uma quaresma que cabe na minha rotina. Então, eu vou te convidar a montar o seu cronograma. E ali você colocar todos os exercícios que você vai fazer, que você pode fazer. E no final também eu vou ter uma proposta para você, um convite para te fazer. Então, antes mesmo de começarmos, eu quero convidar você a rezar comigo. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e rezar comigo o Salmo 50, na Bíblia da Ave Maria. Na Bíblia da CNBB, é o Salmo 51. É um salmo de penitência. Quantos de nós já fizemos uma confissão e o padre falou, reza o Salmo 50. E na quaresma, se eu não me engano, na quarta-feira de cinza, a gente já começa rezando com o Salmo 50. Eu vou tomar minha água e nós vamos começar a rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Convido você, de olhos fechados, parada,
sozinho no seu canto, a tirar uns minutinhos para estar na presença de nosso Senhor. Respira bem fundo, puxando o ar pelo seu nariz e soltando suavemente pela boca. Novamente, puxa o ar pelo nariz e solte pela boca de forma bem tranquila. Faça esse exercício novamente, vá permitindo que esse ar que penetra as suas narinas seja mesmo o próprio Espírito Santo a entrar e te acalmar. Faça mais uma vez esse exercício de respiração, onde você vai se tranquilizar. Nós vamos pegar a nossa Bíblia e com toda a nossa alma vamos rezar. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós eu pequei. O que é mal, eu fiz diante de vós. Vossa sentença, assim, se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergir-me com um ramo de hisope, ficarei puro. Lavai-me e me tornarei branca, mais branca do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração que seja puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, nem me priveis do vosso Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então os maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia, a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não aplacais com sacrifícios rituais, e se eu os ofertasse um sacrifício, não aceitaríeis. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado, ó Deus. Não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então, sobre o vosso altar, vítimas vos serão oferecidas. Esse é o salmo de penitência. Como eu falei, muitas vezes os padres nos dão esse salmo para rezar. E é um salmo que vai dizer muito desse tempo da quaresma, que é um tempo de retiro. São 40 dias que nós entraremos no retiro, um tempo de recolhimento. Na verdade, são 46 dias. A igreja conta 40 porque ela não conta os 6 domingos da quaresma, pelo fato do domingo ser um dia de ressurreição, um dia de Páscoa. Então, não é um dia de penitência, mas contamos esse retiro de 40 dias. Aqui nós somos chamadas a viver esse recolhimento dentro da nossa realidade, mesmo estando trabalhando, mesmo estando com a nossa família. Como eu, Roberta, posso viver essa quaresma de uma forma mais recolhida, mais orante, mais próxima de Deus? E o Salmo 50, aqui no versículo, deixa eu ver aqui,
ele vai falar muito bem do que é esse período da Quaresma. Ele vai pedir a Deus que crie um coração puro, um espírito firme, um coração decidido pelas coisas de Deus, mas também um tempo onde nosso Senhor nos ensina os seus caminhos. E aí vai dizer: voltarão a vós os pecadores. É um tempo de conversão. Para mim, nada define melhor a Quaresma do que a palavra conversão. E é um tempo onde nós revisamos a nossa vida e deixamos os nossos pecados. E voltarão a vós os pecadores. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie os vossos louvores. O versículo 19 vai dizer aquilo que é a Quaresma: meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. E assim, com esse espírito que nós vivemos a Quaresma, um tempo de renascimento espiritual. Jesus esteve também nesses 40 dias recolhido em oração. Jesus não comeu, Jesus não bebeu nada, Jesus ficou em retiro. E também nós somos chamadas a estar em retiro. Como que vamos viver esse retiro? A partir do momento em que nós nos aplicamos mais à oração. A partir do momento em que nós participamos com mais frequência da Santa Missa durante a semana, fazemos o nosso jejum, fazemos a nossa penitência, porque ali nós revivemos o coração contrito. Nós alimentamos essa contrição pedindo durante todos esses dias um coração contrito, um coração convertido, um coração que se volte mesmo para Deus. Inclusive, eu coloquei essa passagem bíblica lá no PDF para você, o que diz muito também da Quaresma, que é a profecia de Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 13. Voltai para mim de todo o coração, fazendo jejuns, chorando e batendo no peito. Rasgai vossos corações e não as roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, pois ele é bom e cheio de misericórdia, é manso na raiva, cheio de carinho e retira a ameaça. É o tempo de voltar para o nosso Senhor. Muitas vezes nós vamos nos acostumando com o nosso pecado. Achamos até que é normal e nos sentimos até melhores que os outros que não estão na igreja. Mas veja, esse tempo de Quaresma é um tempo de revisão de vida, onde nós vamos percebendo: meu Deus, eu preciso me converter aqui, eu preciso melhorar aqui, para que lá na frente eu, de fato, ressuscite com o nosso Senhor. Então, nesse retiro espiritual, nós vamos buscar de forma mais intensa a oração e fazer esses exercícios quaresmais de penitência, sacramento da reconciliação, que é a confissão, a abstinência, a oração e meditação da palavra e a mortificação pessoal, justamente para que nosso coração alcance, de fato, essa conversão. Então, assim nós buscamos a Deus de todo o coração, como diz a profecia de Joel. Roberta, quando começa a Quaresma? Como eu falei, começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa, à tarde. Este é o período da Quaresma. A Semana Santa começa no domingo de Ramos, mas a Quaresma termina na quinta-feira à tarde, onde começa o tríduo pascal, onde nós vivemos a Santa Ceia, ceia de Nosso Senhor e a missa de lava-pés. Então, nesses 40 dias, nós revivemos várias vezes o número 40 na Bíblia. Não sei se você já ouviu falar disso, mas Elias caminhou 40 dias e 40 noites para chegar à montanha de Deus. E olha, eu coloquei lá para você e eu vou ler aqui. Durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo deserto, rumo à terra prometida, tendo atravessado o Mar Vermelho. Antes de receber o perdão de Deus, os habitantes da cidade de Nínive
fizeram penitência também por 40 dias. A gente vai ter um dia que nós vamos, da liturgia, o evangelho vai falar de Jonas. A primeira leitura vai falar de Jonas. Que Jonas convocou esse povo à oração, à penitência. E esses 40 dias têm um significado que é muito relevante. O grande objetivo do número 40, seja 40 anos, seja 40 dias, é preparar o povo para uma grande mudança, para uma grande transformação, para um tempo, para um dia. E no nosso caso, nós vamos nos preparar para a Páscoa de nosso Senhor, que é a grande festa litúrgica da nossa igreja. A maior festa, o ápice da nossa igreja, o dia mais importante do ano, que é o dia da Páscoa. Então, vejam, nós temos que trilhar um caminho. Quantas vezes nós vivemos a quaresma de qualquer jeito e chegou a Páscoa e a gente nem, nossa, já nem nos demos conta, não vivemos uma mudança. Isso foi antes. Agora, se você está aqui, você está querendo uma mudança, você está querendo de fato viver uma transformação. Quando a igreja fala para nós vivermos bem a quaresma, ela fala que nós precisamos viver este tempo com 3 remédios, que você, claro, já ouviu falar. O jejum, a esmola ou a caridade e a oração. Só que muitas vezes a igreja fala isso para a gente, mas a gente não sabe claramente qual a profundidade da esmola, por exemplo, o que significa o jejum, como fazer jejum e como ter uma vida de oração. Ah, para mim não dá. A gente só enxerga aquilo que não é possível. Mas o que é possível? Alguém já te falou? Você já parou para pensar o que é possível viver dentro da sua realidade? Mas, assim, todos esses exercícios de piedade, mortificação, têm o objetivo de nos livrar do pecado e nos levar a esta conversão. Então, quando a gente fala do jejum, ele fortalece o nosso espírito e a nossa vontade, porque nós estamos muitas vezes interiormente, exteriormente desordenados, com a gula, com a luxúria, com a preguiça. Então, o jejum ele vai nos levar a essa disciplina, a esse autodomínio, para que os desejos da carne, as paixões não nos dominem, o jejum vai nos auxiliar. Então, para cada pessoa, para cada tipo de realidade, a igreja oferece um jejum. Depois eu vou te mandar um vídeo explicando sobre o jejum. E ali você, já antes de começar a quaresma, antes da quarta-feira de cinzas, você vai analisar e vai definir qual jejum você vai fazer. Isso também vai fazer parte desse planejamento, do seu planejamento quaresmal. Eu vou fazer o jejum de pão e água? Vai ser o jejum da igreja? Vai ser o jejum completo? Você vai conhecer e já vai definir, vai anotar aí no seu caderno. Quando a gente fala da esmola, a gente pensa naqueles R$ 2 que a gente dá lá na porta da igreja, né? Mas quando a gente fala de esmola, a gente está falando de caridade. Dar de mim ao outro. E isso é muito amplo, porque começa dentro da nossa casa. Quantas vezes nós não queremos, por exemplo, dar o perdão, que é uma caridade, que é uma esmola. Nós não queremos dar os nossos ouvidos, o nosso tempo ao outro. Não queremos fazer uma obra de misericórdia, que é gastar o nosso tempo, doar um tempo de nós a um doente, por exemplo, ou algum parente que precise de visita, algum idoso. Então, entender também a profundidade da esmola é entender que nós precisamos praticá-la para nos desapegarmos de nós mesmos, dos nossos apegos mesmo, no sentido de coisas que às vezes a gente tem que retém, mas que a gente precisa às vezes desapegar para ter uma alma mais livre. Falamos de despojamento dos bens terrenos, que nos ajuda a viver a ganância, o apego ao dinheiro e a oração. A oração é uma das maiores penitências, dos maiores exercícios quaresmais, porque nos obriga a parar. E como é difícil parar, dar um pouco do nosso tempo, do nosso dia para Deus, que na verdade eu discordo até dessa expressão, nós estamos dando para nós mesmos, porque Deus não precisa de nós. Mas quando eu paro para rezar, quando eu decido por me desacelerar,
eu sou a maior beneficiada. E aí, a palavra de Deus vai dizer que a oração fortalece a alma no combate ao pecado. E aí, sim, nós conseguiremos viver a tão desejada conversão. E Jesus, quando estava em agonia, falou: orai e vigiai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E a palavra de Deus nos ensina: é boa a oração acompanhada do jejum, e dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte e é a que apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e vida eterna. Quantas passagens bíblicas diz que a caridade, a esmola, ela é capaz de apagar os nossos pecados. Então, a quaresma, ela nos apresenta, através da igreja, tudo que é necessário para nós alcançarmos a eternidade. E a gente não pode esquecer disso. Por que eu pratico tantos exercícios espirituais? Por causa da eternidade. Porque só os santos herdarão os reinos dos céus. Porque existe sim a realidade do purgatório, a realidade do inferno. Mas o meu lugar, o seu lugar é no céu. Então, para expiar a nossa alma de tantos pecados, de tantos erros, nós precisamos fazer esses exercícios e buscar a nossa conversão. Então, nesse tempo, nós devemos buscar o nosso recolhimento. E os nossos exercícios quaresmais, que eu vou falar amanhã, eles nos favorecem a isso. E eu vou te dar muitos exemplos para que você também já escolha a sua penitência. Quando chegar na quarta-feira de cinzas, você vai falar assim: eu vou fazer essa penitência. Eu vou fazer esse tipo de jejum. Eu vou fazer essa mortificação. Mas também, recolhimento é reflexão e é adoração ao nosso Senhor. União do nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como eu já falei, dentro da nossa rotina, dentro da nossa realidade. Eu, Roberta, casada, mãe de 3 filhos, dona de casa, mentora de mulheres, tenho uma realidade que é diferente de uma mulher, por exemplo, que é solteira, que tem tempo mais livre, de uma mulher que já é aposentada, já tem seus filhos adultos. Eu não posso querer viver o que ela vive. A realidade dela é outra. Eu não posso querer viver o que uma freira vive, de ficar o dia inteiro em oração, minha realidade é outra. Mas mesmo nessa realidade tão tumultuada, eu posso me recolher, eu posso estar mais em oração. Eu fiquei feliz porque aqui nesse grupo tem pessoas que eu conheci há 20 anos atrás, na igreja, e que talvez nesse tempo parou de viver com tanta radicalidade o seu seguimento a Jesus, a sua vida de oração. E que bom que você está aqui para retomar. Talvez você já tenha uma rotina de oração e nesse tempo da quaresma Deus te chama a viver algo a mais. E é isso que cada um vai tocar nessas aulas que eu vou dar, porque você na sua realidade vai entendendo, peraí, minha vida está estagnada, eu vou começar, então assim, ou eu já tenho uma rotina, o que eu posso fazer a mais? O que cabe na minha realidade? Então, viver esse recolhimento é querer se esforçar para caminhar nas virtudes, na nossa melhora pessoal. Viver esse recolhimento é despojar de tudo que é exagerado. Se depois você for minha aluna, entrar comigo no caminho de intimidade com Deus, eu vou falar um pouco dessa temperança, que é uma virtude, que até esses dias eu estava estudando num grupo do qual eu faço parte, como que a gente precisa ser temperante, equilibrado, diante do comer, do falar, do fazer, do beber. Precisa haver um equilíbrio, nem a mais, nem a menos. E assim nós teremos uma vida harmoniosa e conseguiremos lutar contra os nossos vícios. Então, para viver bem a quaresma, nós precisamos nos recolher. Nós precisamos estar inteiramente na presença de Deus. E para isso, vamos buscar nosso Senhor,
de todo o nosso coração. Como eu falei para você, eu tive muitas dificuldades em estabelecer a minha rotina de oração. Eu venho de uma realidade de uma vida consagrada onde era totalmente dedicada a Deus. E quando eu me casei, eu me perdi totalmente, porque eu não sabia o que eu poderia viver naquela realidade. Quando os filhos chegaram, minha vida estagnou. Meu Deus, como? Eu não consigo sair de casa para ir na Santa Missa, eu não consigo sair de casa para fazer a minha adoração. A minha rotina não consigo parar para fazer o estudo da palavra, mas com o passar do tempo eu fui entendendo que era possível, que era possível. E aí eu hoje, né, na minha realidade eu consigo ter a minha rotina. E foi muito interessante, é muito interessante porque tudo teve uma grande mudança na quaresma de 2023. Porque a quaresma, como eu falei com você, para mim sempre foi um tempo muito impactante. E na quaresma do ano passado eu falei assim, meu Deus, eu preciso voltar a ler a Bíblia todos os dias. Eu sinto que é um pedaço de mim que está faltando. E na quaresma eu fui me deleitando ao voltar a ler o Evangelho do dia, as leituras do dia. Era como se cada peça do meu quebra-cabeça interior ele fosse se preenchendo com aquelas leituras bíblicas. E aí eu fui entendendo, calma, Roberta, você pode dar esse passo, você pode fazer isso. Depois que eu consegui organizar, eu fiz algumas turmas, né? Ao todo foram 5 turmas do caminho de intimidade com Deus, e eu ensinei dezenas de mulheres a terem uma rotina de oração dentro da sua realidade. Mulheres que têm filho, que trabalham fora, que acordam muito cedo, e é possível. Eu vou falar mais disso nas outras aulas, mas é muito possível. E para hoje, eu preparei também um material muito legal, que é um guia de confissão. Então, além dessa aula, você vai receber esse guia para que você já se prepare para fazer uma boa confissão no início dessa quaresma. Então, veja, eu já te dei três tarefas para você já se organizar bem para a quaresma. Preparar a sua lista de confissão, ver qual tipo de jejum que se encaixa na sua realidade e também estou te falando para você já ver qual dia que você vai se confessar até a quarta-feira de cinzas. Eu consigo me confessar durante o carnaval, durante esse final de semana? Eu consigo me confessar na quarta-feira de cinzas, na quinta-feira, na sexta-feira ou no outro final de semana? Já planeje, já se organize, coloque uma data limite, porque se você não for firme com você, você não vai progredir, sua quaresma vai passar e não vai ter mudança. Então, já tenha em mente os próximos passos que você precisa dar. Isso vai fazer total diferença na sua quaresma. Os passos que eu vou dar, os próximos passos. Quando você for se preparar para confessar, já faça uma lista. Ali você vai pegar o seu guia completo para fazer uma boa confissão, que é a partir dos 10 mandamentos, e você vai escrevendo do lado os seus pecados. Aliás, é outra coisa. Quando você for se confessar, você não precisa justificar para o padre, explicar o contexto. Não. Você lê e o padre vai te dar a absolvição e a sua penitência. Então, já se prepare para fazer uma boa confissão. Já se prepare para o jejum que você vai fazer. E amanhã a gente se encontra para a segunda aula, onde eu vou falar de forma mais profunda os exercícios quaresmais. O que a igreja nos apresenta como exercício? Nós vamos falar melhor do jejum, da esmola, da oração, de penitência, mortificação, para que você também já chegue na quarta-feira sabendo qual é a sua penitência. Então, essa foi a primeira aula.
Eu quero pedir que você escreva aqui para mim nos comentários o que te chamou a atenção nesse vídeo. O que você achou dessa primeira aula? O que saltou forte no seu coração? Eu preciso que você compartilhe comigo, mas também que você curta esse vídeo e compartilhe com alguma pessoa, alguma amiga que você sabe que precisa hoje viver essa quaresma. Talvez tenha se afastado da igreja. Talvez seja do seu grupo jovem lá de 1900 e antigamente, e que também tenha se perdido desse primeiro amor, dessa radicalidade do segmento a Jesus Cristo. Então eu peço que você compartilhe comigo, eu peço que você comente, eu peço que você curta e não deixe de estar aqui novamente amanhã. Deus te abençoe, minha irmã. Fique com Deus.